Às vezes nós cantamos um hino e não percebemos aquilo que é tão forte, né? Tudo que eu mais quero. Será que essa é uma verdade nas nossas vidas? As nossas atitudes mostram se é verdade ou não, se é assim ou não. Peço que você abra a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Quero te dizer nessa manhã que chegou o tempo de viver a vontade de Deus. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 17. Tempo de viver a vontade de Deus. Acompanhe comigo a palavra de Deus, Efésios 5, do verso 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Feche seus olhos, nós precisamos orar mais uma vez. Pai, nós continuamos na Tua presença, Senhor, e Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Te agradecemos porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e nessa manhã foram renovadas mais uma vez. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, sejam cantadas, sejam através das nossas ofertas, dos dízimos, seja através da nossa obediência. Recebe, ó Deus, em nome de Jesus, cada momento em que nós dobramos os nossos joelhos para orar e buscar a Tua face. Nós precisamos do Senhor. Estamos sendo enganados, ó Pai, correndo tanto atrás do vento. Se revela a nós nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajude, ó Deus, a dedicar todo o nosso tempo, a aproveitar todo o nosso tempo naquilo que o Senhor deseja, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fala com a gente, ó Deus, fala com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Quem aqui já pensou ou falou? Eu quero fazer uma enquete aqui. Ah, não tenho tempo. Ah, por que você fez isso? Ah, estou meio sem tempo, estou trabalhando muito, ou estou estudando muito. Essa é uma verdade que tem sido implantada nas nossas mentes, que nós estamos ficando sem tempo, que os dias estão passando mais depressa, mas não tem nada que comprova que o mundo está girando mais depressa. Continua da mesma forma, continuam as mesmas 24 horas. Talvez o que está acontecendo é que nós não estamos dando prioridade àquilo que é necessário e estamos nos cansando à toa. Estamos nos desgastando naquilo que não faz sentido, que não tem proveito. Mas Deus, Ele quer corrigir isso nas nossas vidas porque Ele nos ama. Embora Deus, Ele não esteja sujeito ao tempo, Deus, Ele existe antes de todas as coisas, Ele é eterno. A gente não consegue compreender isso, mas o tempo passou a existir depois que Ele criou o universo. Agora, Ele não depende do tempo, Ele conhece toda a história, Ele é o Senhor de toda a história. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele nos ama, Ele tem o melhor para as nossas vidas, e Ele tem um tempo. A palavra de Deus diz que há um propósito, um tempo determinado para cada propósito de Deus. Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem tempo para você.
mas nós vamos adiando esse tempo porque nós queremos fazer o nosso tempo e nos esforçamos, nos dedicamos, nos desgastamos, morremos, perdemos a vida para fazer aquilo que nós achamos ser mais importante no nosso tempo. Na sociedade, o entendimento é: tempo é dinheiro. Talvez você já ouviu isso. Eu já ouvi muito. Tempo é dinheiro. Não podemos ficar parados, estou perdendo tempo. Tem que planejar e faz e tudo. Todas as atividades da vida envolvem ganhar dinheiro para fazer aquilo que eu quero fazer, para ir no lugar que eu quero ir, para comer aquilo que eu quero, sentir aquilo que eu acho que eu vou conseguir sentir, porque o dinheiro, de certa forma, dá uma sensação de domínio e de controle, mas é mentira do diabo. Sabemos que não é assim que as coisas funcionam. Mas, para a sociedade, tempo é dinheiro. E então, correm atrás, dedicam o tempo para isso. Agora, para Deus e para os filhos de Deus, o conceito é completamente diferente. E diante disso, desse texto, quero compartilhar algumas verdades que, em nome do Senhor Jesus, eu espero que venha transformar a sua vida. Simples, mas que venha transformar a sua maneira de viver, a sua maneira de reagir às situações e, como consequência, a maneira das pessoas que estão ao seu redor, porque você pode pensar que não, mas você influencia as pessoas que estão ao seu redor. E logo no início desse trecho do texto que nós lemos, diz: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, porque a eternidade depende do tempo. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, é o que a palavra de Deus diz. Não podemos viver de qualquer maneira, não. Precisamos ter o devido cuidado, a devida atenção do que nós estamos fazendo, que hora nós estamos acordando, que hora nós estamos dormindo, o que eu tenho feito durante o meu dia no momento de descanso. Satanás, ele é muito astuto. Nós às vezes ignoramos as armadilhas do diabo com coisas sutis que nem são pecado, mas são distrações que nos impedem de viver o melhor de Deus. Muitos dos sofrimentos que nós passamos na nossa vida é por causa da nossa má administração para com o tempo. Mas a palavra de Deus diz: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, porque a eternidade, ela depende do tempo. Uma eternidade feliz ou uma eternidade de miséria depende do bom ou do mau aproveitamento do tempo agora. Os bens, ouro, prata, os tesouros desta terra não têm valor nenhum diante dessa realidade. Quantos anos um homem pode viver? Se viver muito, vai chegar aí aos seus 90, 100 anos. Se viver muito, o que é isso comparado a toda a eternidade? Mas o nosso tempo aqui nessa terra vai definir aonde a gente vai passar a eternidade. A palavra de Deus diz que o homem, nós estamos destinados a morrer apenas uma vez, vendo depois disso o juízo. Nós não vamos ter outra oportunidade, nós não vamos ter outra vida para aproveitar. Nós precisamos aproveitar a nossa vida agora, para nos encontrar com Deus, para entrar no secreto de Deus, para nos aprofundar em Deus e viver os planos de Deus. Esse tempo que nós passamos, embora algumas pessoas achem que demore, mas a palavra de Deus diz que o Senhor não demora em cumprir a promessa, mas Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Tem um propósito nesse tempo no qual nós estamos, no qual nós nascemos. Existe um motivo e nós precisamos ser intencionais em tudo que nós fazemos. Qualquer coisa simples na minha vida precisa ter um propósito.
Eu não estou aqui pregando simplesmente porque me foi incumbido essa responsabilidade. Tem que ter um propósito. Se o Espírito Santo de Deus não agir através dessas palavras, de acordo com a palavra de Deus, de que adianta? É uma palestra. E eu prefiro não fazer palestras, se não for para mudar vidas. Que diferença faz? Deus, Ele é paciente. E Ele tem sido paciente comigo. Tem sido paciente com você também. Tem sido paciente com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor. E Ele não quer que ninguém se perca. Mas só que muitas vezes nós estamos tão ocupados, perdemos tanto tempo nas coisas fúteis desta terra, que não compartilhamos o Evangelho para as pessoas que estão do nosso lado, que não falamos do amor de Jesus. Em 2 Coríntios 6:2 diz assim: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. As pessoas que você ama, as pessoas com as quais você convive, elas precisam aceitar o Evangelho. Você precisa aceitar o Evangelho e viver o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, dar a outra face, andar mais uma milha. Ensine o Evangelho para essas pessoas. Aproveite esse tempo que você tem com elas, porque você não sabe quanto tempo você ainda tem. E a eternidade depende desse tempo agora. Isaías fala disso. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto, porque vai chegar um momento que não vai ter mais essa oportunidade. Vai chegar um momento em que o nosso fôlego vai acabar, e tudo aquilo que você correu para realizar com os olhos terrenos não vai ter feito diferença nenhuma. E as pessoas que você ama acabam pagando o preço por isso, porque você não aproveitou o tempo da maneira como Deus deseja. Toda a eternidade depende do tempo agora. E eu quero que você entenda que o tempo agora é para a salvação. Isso é o mais importante da sua vida e das pessoas que você ama. Prega o Evangelho, queira a tempo ou fora de tempo. Deus, Ele vai nos exortar que não seja como insensatos a nossa forma de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, porque somos responsáveis para com Deus por nosso tempo aqui na terra. Cada um de nós prestará contas a Deus. Não pense você que você é dono da sua própria vida, do seu próprio nariz. Aquilo que você cantou é verdade, tudo que eu tenho é seu, embora muitas vezes você não entrega, você acha que é seu, mas a sua vida, o seu corpo, a sua família, os seus recursos são de Deus. Você é um mordomo, nós somos mordomos, e nós vamos prestar contas a Deus pelo que nós fizemos nessa terra com o tempo que Ele tem nos dado. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? A Bíblia diz claramente a respeito disso, em vários trechos, mas eu quero citar alguns. Jeremias vai dizer: os olhos do Senhor estão atentos a todos os homens. Deus olha para você, Deus sabe o que você faz no secreto, Deus sabe o que se passa no seu coração, Deus sabe como você administra o seu tempo. Os olhos deles estão atentos aos atos dos homens, e Ele retribui a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os feitos de suas obras. Eclesiastes 12 vai dizer que Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal. Romanos 2,6 diz que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Você já se deparou com aquela parábola que Jesus conta do grande banquete, lá em Lucas capítulo 14?
que o Senhor chama, o rei, convida as pessoas para um grande banquete. O entendimento é o seguinte: Deus ele convida as pessoas para a vida eterna, mas elas começam a apresentar desculpas. No versículo 18 e 20 de Lucas 14 diz o seguinte: eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e eu preciso ir vê-la, por favor me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor me desculpe. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. E qual tem sido a sua desculpa? Para o convite da vida eterna, para o convite de uma dedicação de tempo completamente ao Senhor, consagrada ao Senhor e para os propósitos do Senhor. Qual tem sido a sua desculpa? Ah, eu tenho contas para pagar. Essa desculpa é por causa de uma má administração do tempo, de uma falta de domínio próprio. Ah, eu preciso resolver isso. São desculpas. Mas Deus ele te convida para viver a glória de Deus aqui neste lugar, nessa terra. Te convida para viver a eternidade. Não apresente desculpas para Deus. Se o Espírito Santo de Deus estiver ministrando ao seu coração, por favor, em nome de Jesus, não endureça o seu coração, mas confesse os seus pecados ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados e mude a direção da sua vida. Ainda há tempo, porque enquanto há vida, há esperança. Ainda há tempo de você viver tudo que Deus sonhou na sua vida. O texto continua: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Algumas versões vão dizer remindo o tempo. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque na verdade o tempo passa depressa demais e os dias são maus. Nós vivemos em um mundo dominado pelo poder das trevas. E a Bíblia diz que a nossa passagem por esta terra, nós somos como peregrinos, estamos de passagem. E toda a nossa preocupação com o que as pessoas vão pensar de mim, todas as nossas preocupações com a minha própria honra, todas as minhas preocupações com o meu próprio futuro, com a minha estabilidade financeira, emocional, seja o que for, vai passar. Todos os elogios que eu receber vão passar, vão cair no esquecimento. Todas as críticas que eu receber também. Que diferença faz? Aqueles que buscam as recompensas terrenas, as recompensas humanas, sofrem demais. Porque sempre vai precisar de um tapinha nas costas, sempre vai precisar se esforçar um pouquinho a mais, e nunca vai estar satisfeito, quando na verdade nós podemos ter a satisfação plena na presença do Senhor Jesus, com a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Tudo passa depressa demais, nós cansamos de ouvir isso, e nos velórios nós percebemos como passou depressa. Tiago 4,14 diz: que é a sua vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A verdade é que a vida é apenas um momento ante a eternidade. É uma preparação. E nós queremos massagear o nosso ego, queremos acalentar e abraçar aqueles pecados que nos faz sentir melhores e superiores aos outros. Pare com isso em nome de Jesus. Se renda completamente aos pés do Senhor. Se humilhe. Deus ele conhece as suas necessidades. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Não adianta nós queremos colocar 1 hora a mais no dia. Nem na vida a palavra de Deus fala que conseguimos. Nós dependemos completamente de Deus, e Deus ele sabe disso, ele conhece as nossas necessidades. Quer um exemplo simples? Eu hoje estou com 36 anos, não parece não. Todo mundo quando eu pergunto fala que eu tenho 22, 23. Você pode não acreditar, e é verdade mesmo. É verdade que não falam isso. 36 anos. Sabe quanto tempo eu já passei dormindo na minha vida?
no mínimo, 9 anos da minha vida eu passei dormindo. Já parou para pensar isso? 1/4 da nossa vida a gente passa dormindo. Alguns dormem um pouco mais, né? Eu ouço dizer por aí que tem alguns que dormem quase meio por meio. Mas no mínimo, a pessoa dorme 6 horas por dia. No mínimo. Então uma pessoa que, por exemplo, vive 40 anos, dormiu 10. Se viver 80, vai dormir 20 anos dormindo. É como um urso hibernando. E não pode fazer nada quanto a isso. Não tem como mudar. Não, eu não vou dormir não, porque eu vou conseguir resolver os meus problemas e vou adiantar. Eu já tentei. E depois você não consegue, você não é ninguém. Eu já trabalhei muito de madrugada. No início da minha empresa, tinha um ministério na igreja, seminário, estudando para o seminário, trabalhando na época na prefeitura, início da empresa, casado. Eu trabalhava de madrugada, estudava, tinha que ser de madrugada, mas chegou um momento que eu não aguentava mais. Hoje eu não consigo. Hoje chega às 9h30 mais ou menos, o meu corpo já está pedindo cama, quero dormir, para me acordar cedo no outro dia. Nós precisamos descansar, e isso mostra a nossa completa dependência de Deus. Não tem como você mudar nada quanto a isso. Você depende de Deus, queira você ou não, você depende dele. E a palavra de Deus diz que ele dá sono àqueles que amam. A palavra de Deus diz que não adianta você levantar cedo, dormir até tarde, levantar cedo, ficar acordado até tarde, trabalhando arduamente para o alimento. Não adianta. Se o Senhor não edificar a sua casa, é inútil. Salmo 127 vai falar isso. Nós dependemos completamente do Senhor. Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Ele sabe da nossa necessidade de descansar, sabe da nossa necessidade de se distrair, aquele momento de lazer. Mas você pode ter momentos de lazer que glorifiquem a Deus. Tudo que você faz, você pode glorificar a Deus, aproveitar o tempo. Mas muitas vezes, muitos homens, chefes de família, chegam em casa cansados do trabalho, em vez de aproveitar o tempo com a sua família, vai para frente da televisão ou da internet. Não é assim. Deus te deu uma família e é bom que você passe tempo com ela, é bom que você ame ela, é bom que você se dedique a ela, é bom que você cumpra o seu dever como filho, como pai, como esposa, como marido. Que assim seja. Deus, Ele sabe das nossas necessidades, mas o inimigo, ele é muito astuto, ele é muito sutil e tenta de alguma forma fazer com que nós venhamos a desperdiçar o tempo que nós temos. E com isso nós começamos a carregar fardos que nós não conseguimos suportar. 1 João 2:16, 17 diz assim: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diante dessas verdades, Deus, Ele nos mostra que o segredo para aproveitar o tempo é compreender qual é a vontade do Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. O segredo para você aproveitar o tempo é entender, compreender qual é a vontade do Senhor. Não sei se você percebeu, mas por 2 vezes a palavra de Deus vai mencionar a palavra insensato. Na primeira vez no texto, no versículo 15, significa, é uma palavra, e na segunda vez é outra palavra, embora a minha tradução NVI esteja as duas como insensato, porque pode ser traduzido como insensato. Mas na primeira vez ela é usada como insensato, como tolo. Mas da segunda vez que ela é usada, portanto, não sejam insensatos, ela é usada uma outra palavra com sentido que sem razão, sem sentido, tolo, estúpido, sem reflexão ou inteligência, precipitação. É um pouco mais profundo.
O que realmente está querendo dizer é que quem vive uma vida fora da vontade de Deus é um estúpido. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E muitas vezes nós vivemos assim. Temos tudo para viver uma vida sobrenatural na presença do Senhor, mas vivemos uma vida medíocre, porque não buscamos compreender qual é a vontade de Deus. Sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz isso, nós sabemos. Nós queremos, nós cantamos, mas muitas vezes nós não tomamos atitude frente a isso, e aí não muda nada. Ah, pastor, qual é a vontade de Deus? Então qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você sabe qual é. Ah, mas é que eu seja pastor? É que eu me case com fulano de tal? É que eu faça isso, eu faça aquilo, que eu largue um ministério, e que eu comece um ministério? Qual é a vontade? Qual é a tua vontade? A vontade de Deus é que você se arrependa e abandone todo o pecado, qualquer que seja. Essa é a vontade de Deus. Que você creia em Jesus como Salvador, como Senhor, decidindo obedecer a Ele completamente, custe o que custar. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você acorde mais cedo para orar. Se você não tem conseguido dedicar um tempo de oração antes de assumir as suas responsabilidades, as suas atividades, qual é a vontade de Deus? Que você acorde mais cedo para orar, que você se sacrifique para buscar a presença do Senhor, porque Ele recompensa aqueles que buscam. É o que a Bíblia diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que nele confiam, que nele acreditam, eles o buscam e são recompensados. Deus recompensa aqueles que o buscam. Ah, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você aproveite o tempo que Ele tem te dado para glorificar a Deus. Tem um grande homem de Deus, Jonathan Edwards. Ele escreveu algumas resoluções para a vida dele. Tipo assim, eu vou fazer isso, resolvi que serei assim, que dedicarei assim, assim e assim. E ele escreveu 70 resoluções. Eu quero compartilhar só as primeiras, para você ver que interessante. E ele foi um homem muito usado por Deus, os escritos dele nos abençoam até hoje. Diz assim: resolvi que farei tudo o que eu pensar que seja para a maior glória de Deus. Resolvi fazer tudo o que eu penso ser meu dever e o que é mais proveitoso para o bem e vantagem da humanidade em geral. Resolvi fazer isso sem me importar com quaisquer que sejam as dificuldades que eu encontre, quantas ou quão grandes sejam. Resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo, mas antes usá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder. Resolvi viver com todas as minhas forças enquanto eu viver. E ele vai. E é interessante, porque faz sentido, está de acordo com a vontade de Deus. Esse homem comum, como nós, a alimentação dele era uma alimentação balanceada, para que ele não viesse a ter indisposição, e assim ele conseguisse dedicar maior tempo aos estudos e às suas atividades ministeriais. Esse homem, ele caminhava, e não é simplesmente para cuidar da saúde, para ficar em forma. Não, ele caminhava para a glória de Deus. Ele caminhava para ter saúde, para no momento de oração ali não dormir, para no momento de oração ele estar ali cheio de vida e fervor. Ele caminhava e cuidava da sua alimentação para ele viver muito, porque quanto mais tempo ele viver na terra, mais tempo ele vai ter na terra de pregar o evangelho, de ser usado por Deus e de glorificar a Deus. O entendimento dele é que tudo que nós venhamos a fazer seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ah, eu vou acessar o Facebook para a glória de Deus. É possível? É possível. Ontem nós vimos o testemunho da nossa irmã Adria, a respeito de como as mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, a ajudaram, e Deus falou ao coração delas, mas foram mensagens intencionais. Agora, toda vez que eu acesso o Facebook para ficar bisbilhotando a vida dos outros,
para ficar cobiçando, ou para ficar expondo a minha opinião como se ela fosse mais importante do que a opinião da palavra de Deus? Que sentido faz? Tem que haver um propósito. Cada post que você colocar no Facebook tem um propósito de glorificar a Deus. Que não seja um desabafo, vou desabafar, meu psicólogo. Não! Que seja para a glória de Deus. Você pode acessar o Facebook para a glória de Deus, mas faça um compromisso com você mesmo. Só acesse o Facebook depois que você tiver lido alguns capítulos da Bíblia. Só acesse o Facebook depois que você tiver passado alguns momentos em oração. E todas as mídias sociais, e todo programa de televisão, e tudo que você fizer, faça de todo o coração para o Senhor. É o que a palavra de Deus diz. Tudo que você fizer, você pode se divertir, você pode até jogar bola, você pode rir e brincar com os seus amigos, com a sua família, para a glória de Deus. Você é humano. Esse homem, ele entendeu isso e viveu para a glória de Deus. A sua conversa precisa ser para a glória de Deus. As suas palavras, aproveitar. Meu Deus, uma palavra que eu falo não volta mais. Precisamos pensar e medir. Por quê? Exortar uns aos outros. Ao invés de chegar e falar mal por trás, chegar e pedir discernimento a Deus, falar em nome de Jesus, eu te amo, mas você precisa resolver isso na sua vida. Precisamos exortar, é bíblico. Exortai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, perdoai-vos uns aos outros. Nós achamos que somos crentes independentes e não precisamos uns dos outros, mas precisamos. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida é que você testemunhe do amor de Cristo, que você exerça o fruto do Espírito. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E isso não é de palavras, mas é em ação e é verdade. As suas atitudes demonstram que você realmente ama a Deus e ama ao próximo. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós queremos só receber e nada de sacrificar? Que evangelho é esse que nós só pensamos no nosso próprio mundo e esquecemos das pessoas que estão perecendo? Que evangelho é esse? Qual é a vontade de Deus? Que você ame. A vontade de Deus é que você seja alegre, que você seja feliz, que você encontre a plena satisfação em Deus. Toda vez que nós decidimos pecar, toda vez que nós decidimos alimentar os prazeres da nossa carne, a verdade é que nós não estamos acreditando nas promessas do Senhor. Nós estamos acreditando que aqueles prazeres momentâneos vai nos dar mais satisfação do que a palavra de Deus, do que Deus diz, do que o próprio Deus. E isso é mentira. Estamos sendo enganados. A satisfação plena e completa nós encontramos no Senhor e na presença do Espírito Santo. Se você não acredita, coloque à prova. Quantos dias você já viveu? Quem tem 10 anos já viveu aí 3.600 anos de vida, não é isso? Mais ou menos. Quantos dias de vida você já viveu? Tira aí um mês da sua vida para colocar à prova e buscar o Senhor com toda a sua força. Quero ver se você vai querer voltar atrás e ser como era antes. Um mês só de toda a sua vida. Duvido, porque aquele que busca o Senhor, Deus se manifesta para ele. Deus não está com o braço estendido. Qual é a vontade de Deus? Que você tenha paz. Sim, fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Deus, Ele quer te dar paz, não importa as circunstâncias ao seu redor. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Busque essa paz. Essa paz você encontra no secreto, na presença do Senhor, em obediência à palavra de Deus. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar nessa terra. Qual é a vontade de Deus? Que você seja paciente, que você espere o tempo de Deus, que você não faça dívidas, porque a palavra de Deus diz: não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Ame, mas seja paciente. Paciente para aguardar o tempo de Deus, paciente para aguardar o casamento, paciente para esperar por Deus, porque Deus, Ele sabe das suas necessidades. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Seja uma pessoa amável.
amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Seja gentil com as pessoas, sorrie para as pessoas, seja simpático, seja uma pessoa amável, que queira o bem do próximo, seja uma pessoa bondosa, que age pensando no próximo e não apenas em si mesmo. Qual é a vontade de Deus? Que você haja com mansidão, que você seja capaz de suportar a humilhação, que você seja capaz de suportar a afronta. Mansidão, como Jesus foi. Exerça o domínio próprio. Toda impulsão, todo desejo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus habita naquele que lhe crê. O Espírito Santo de Deus habita em você, que entregou a sua vida para Jesus. E por isso você tem domínio próprio. Você pode exercitar isso. Tenha domínio próprio com as palavras, para não ofender aquelas pessoas que você ama. Tenha domínio próprio para não fazer acordo precipitado. Tenha domínio próprio para se controlar. Resumindo, qual é a vontade de Deus? Que você seja parecido com Jesus, que você seja obediente à sua palavra de forma integral. O segredo para aproveitar o tempo é compreender qual é a vontade do Senhor. E nessa manhã o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, vai ministrar os nossos corações que chegou o tempo, na minha vida, chegou o tempo na sua vida, de fazer a vontade de Deus. Entendeu? Espero que tenha ficado muito claro. Você está olhando aqui para mim? Você está entendendo isso? Chegou o tempo. Se chama agora. Não é mais tarde. Chegou o tempo de fazer a vontade de Deus. Se esse é o desejo do seu coração, peço que você se coloque de joelhos mais uma vez para nós orarmos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos prostramos diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor se faz aqui no nosso meio. Nos humilhamos diante do Senhor, pedindo, implorando a Tua ajuda, porque somos fracos e muitas vezes somos levados pelos nossos próprios desejos, pela nossa ansiedade. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito venha a selar esta palavra no nosso coração, na nossa mente, para que possamos remir o tempo, aproveitar cada oportunidade para fazer a vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todos que se colocaram de joelhos, que todos que de coração estão voltados para o Senhor, aqueles que às vezes não podem se ajoelhar, mas o Senhor conhece o coração. Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, libera, Senhor Deus. Libera, Senhor Deus, palavra de transformação. Libera, Senhor Deus, a unção do Teu Espírito, ó Deus, para que possamos, ó Pai, viver, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, de forma integral, de maneira que todo pecado seja colocado de lado, seja abandonado. Todos os nossos desejos que não estão de acordo com a vontade do Senhor sejam colocados de lado, para que possamos viver no centro da Tua vontade e aproveitar o tempo que o Senhor tem nos dado aqui nesta terra, Deus. E que em nome de Jesus, que os nossos olhos vejam o resultado disso, e que o Teu nome seja glorificado, Deus. Abençoe o Teu povo, Pai, que se chama pelo Teu nome, e que em nome de Jesus, as pessoas que não conhecem ao Senhor vejam a Tua presença em nós, e que as nossas famílias, os nossos amigos, as pessoas com quem nós trabalhamos e convivemos, sejam impactadas com a forma como nós vivemos e dedicamos ao Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o Teu povo e glorifique o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Meu querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem algum aviso para a igreja? Pastor Tiago.